Glória a Deus. Muito bem, queridos, podem sentar um instante. Vamos compartilhar uma palavra com você nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Quantos estão animados aí para a glória de Deus? Aleluia. Nós não podemos perder o ânimo e a alegria. Deus usa o nosso entusiasmo para motivar outras pessoas. O tema dessa palavra é líderes com o coração blindado. Diga comigo, líderes com o coração blindado. É forte, porque o que é blindar? O que é blindagem? Olha aí, uma introdução aí. Blindagem é uma proteção estrutural super reforçada de aço extra que protege contra tiros, explosões. A blindagem pode ser utilizada tanto em carros de passeio, veículos de transporte de valores, veículos militares, como carros de combate. Em sentido espiritual, podemos associar isso a estruturas espirituais, morais e emocionais que temos que ter para resistir os dados inflamados do maligno. Você sabe que quando você trabalha para Jesus, se envolve na obra de Deus, você, querendo ou não, se torna alvo. Você se torna alvo do adversário. Satanás não está feliz que você é um líder, resgatador de vidas, consolidador, discipulador de milhares e milhares de pessoas. E é por isso que Paulo teve essa revelação. Olha aí, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele tem uma revelação de que nós somos alvos. Por isso, nós temos que nos blindar com a armadura de Deus. É nos blindar completamente. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra o sangue, carne que temos que lutar, mas contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, das hostes espirituais, da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, estarmos firmes. E aí ele recomenda: estai firmes, pois cingindo com verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé sobre tudo, com o qual podeis apagar todos os dardos do maligno, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração, súplica, em todo tempo, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os homens. Mas deixe falar, queridos, já que a nossa luta não é contra carne e sangue, essa armadura de Deus também não é tanto física. Capacete, escudo, espada, couraça. Essa armadura, ela é uma armadura espiritual. Ela é uma armadura para proteger o nosso homem interior, para proteger a nossa mente, para proteger as nossas emoções. Você pode ver elementos dessa armadura como capacete da salvação, protege a mente. Couraça da justiça, protege as emoções, protege o coração, né? Cinto da verdade, protege essa área que abrange a vida moral da pessoa. Então, tudo isso é proteção, é blindagem do coração, é blindagem da alma, é blindagem da mente. Sabe, quando nós não temos uma mente blindada, um coração blindado, uma alma blindada, qualquer coisa que chega atinge, qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca,
a nossa vida. Então, queridos, essa blindagem, ela fala de estruturas espirituais na nossa vida, do homem e da mulher de Deus, que lidera a célula, que lidera aquele grupo de células, seja setor, área, distrito, dependendo de onde você está na escada do crescimento dentro da igreja local, não é? Essa blindagem fala disso. E se nós formos líderes à frente do rebanho e não tivermos uma estrutura espiritual, moral, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de sentimento forte, protegida, um coração blindado, aí o inimigo vai querer nos atingir com coisas pequenas, por exemplo, como fofoca, não é? E se ele perceber que a gente é vulnerável a fofocas, ou vulnerável a uma palavra que alguém falou, não é? Se ele perceber que o nosso coração é fraco, diga, quero que você fale uma frase comigo aqui, diga: eu não quero ter um coração de frango, eu tenho um coração de leão. Amém, queridos? Porque o frango treme, mas o leão não. O leão encara desafios. Então esse coração forte que nós precisamos ter. Nós não podemos ser melindrosos. No meio dessa batalha o inimigo lança cilada. Lá vai uma seta, uma fofoca. Lá vai outra seta, alguém que falou que eu não queria ouvir, né? Lá vai a outra seta. Aí é direto no coração, é direto na mente, é direto na alma. Então por isso nós temos que ter uma mente blindada, um coração blindado. Temos que ter uma alma blindada contra esses dados inflamados do maligno que a Bíblia está falando aqui, querido. Essa armadura não é física, essa armadura é espiritual. Essa armadura é uma figura de linguagem para proteger a nossa alma, nosso coração. Então isso fala de quê? Da presença de Deus na vida do líder, da maturidade que o líder precisa ter, precisa buscar, uma firmeza de propósito que o líder precisa ter para não desistir na hora das pequenas dificuldades que surgem, que a gente acha que é uma grande dificuldade, não é? E qualquer coisa é uma tempestade num copo d'água, qualquer coisa me desanima. Não, irmãos, se você é líder na frente da célula, se você é um líder no ministério, você não pode ser aquela pessoa que por qualquer motivo já está desanimado, já está fragilizado, o coração de frango já se manifesta, não é? Nós não podemos. Olha aí para o seu irmão e pergunte aí para ele: coração de frango ou coração de leão? É verdade, sabe por quê? Tem pessoas que querem desistir da célula. Eu não vou mais para o discipular. Eu não vou mais para a célula. Irmãos, graças a Deus não tem ninguém aqui assim, amém, queridos? Porque aqui só tem gente que tem o coração de leão. Amém? Aqui só tem gente que tem a mente blindada. Se vem uma seta na mente para você desistir de liderar, uma seta para você desistir da família, uma seta para você desistir das coisas de Deus, não aceita isso aí, porque a sua mente é blindada pela graça. Você tem o capacete da salvação na sua cabeça. Você tem a couraça da justiça protegendo o seu coração contra essas áreas de insensibilidade, né? Áreas que vêm, flechas que vêm para tocar a nossa sensibilidade, mas está protegido, está debaixo da proteção de Deus. Então fala de convicção de chamado que nós temos que ter na nossa vida. Sabe, tudo a ver com uma base sólida, com estruturas sólidas na nossa vida. Sabe, para construir esse prédio aqui tem uma estrutura firme, tem uma estrutura sólida. Você só vê do piso para cima, né? Você só vê do piso para cima. Se você pudesse ter uma visão de raio-x, né? Aquela que o super-homem, quem já assistiu aquele filme do Superman, né? Superman, ele olha, se ele vê através da parede. Se você tivesse essa visão de infravermelho, né? Sei lá o que,
você olhasse através dessa estrutura de piso, você ia enxergar 213 tubulões aqui enterrados de 5 metros de profundidade na estrutura desse prédio. 213, ninguém vê. E esses tubulões, eles se interligam, formam placas de concreto onde nascem essas colunas aí. Então, queridos, para sustentar isso aqui, na nossa vida não é diferente. Nós precisamos ter uma estrutura moral, uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional, que não é qualquer coisa que vai nos fazer desistir, não é qualquer coisa que vai nos fazer recuar, não é qualquer coisa que vai nos desanimar do projeto que Deus tem para a minha vida. Me ajuda a pregar e olha para alguém e diga assim: não é qualquer coisa que vai fazer você desanimar do projeto que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor de verdade. Aleluia. Então, se o líder ele tem esse coração sensível, ele pode passar por momentos difíceis e por mais tempo ainda do que aquele que tem um coração firme, protegido, um coração blindado. Querido, Satanás ele é estratégico nessa questão de colocar coisas, de colocar ofensa no coração das pessoas, de colocar ressentimento no coração das pessoas, colocar mágoa para machucar. Imagina se Jesus ele tivesse um coração insensível e qualquer coisa desanimasse Jesus. Ele passou por vários processos. Então, tem pessoas que é mais ou menos assim, querido. São alguns exemplos aqui para a gente ilustrar. Meu líder passou perto de mim lá na rua, não falou comigo. Pastor passou, quase encostou aqui no meu braço. Não deu nem um oi, irmão. Né? Passou perto de mim lá no supermercado, parece que nem me conheceu. Aí às vezes a pessoa é sensível com essas coisinhas. Outro exemplo, alguém faz um comentário ruim a seu respeito, não a seu, porque aqui só tem coração blindado, amém, queridos? Mas aquela pessoa que ela é hipersensível, aí ela soube que alguém fez um comentário errado a respeito, ruim a respeito dela, aí ela fica com raiva logo, quero saber quem é, estão falando mal de mim aí, eu tenho que provar minha inocência, né? Ela quer partir para cima. Eu já vi situação assim, que eu já reuni, queridos, em situações que era a ovelha contra o líder numa situação. Aí na hora, a ovelha estava mais tranquila, né? E aí o líder se invocou, ficou invocado assim, sabe, ficou com raiva. Mas depois ele foi curado, já disse, amém, queridos? O bom porque a gente reúne, ora, depois discipula. Olha, irmão, é assim, você perdeu uma ótima oportunidade de mostrar a sua maturidade nessa reunião. Aí a pessoa, meu Deus, porque na hora da pressão que a gente revela a nossa carnalidade, é na hora da pressão que a gente revela a nossa insensibilidade, é na hora da pressão que as coisas acontecem. Irmãos, uma das coisas que eu creio que Deus tem me dado muita graça, eu não sou santo daquele de auréola na cabeça, né? Eu já fui uma pessoa assim, talvez um pouco iracundo, assim, um pouco raivoso, eu lembro. Mas uma coisa que Deus tem me dado graça, através do tempo, é para ter domínio do gênio. Diga comigo, domínio do gênio. Você conhece alguém que não tem domínio do seu gênio? Até Provérbios fala que aquele que não controla o seu gênio,
Ou melhor, é o contrário, aquele que domina o seu gênio, ele é melhor do que o herói da guerra. Amém? Porque um dia vão falar mal de você, um dia vão passar por você e não vão falar, um dia vão esquecer seu nome, um dia, talvez alguém não vai te dar o mérito que você precisa, que você acha que você tem. E aí você vai ficar ressentido, magoado, chateado, porque alguém não me mencionou, porque alguém não me promoveu, porque alguém não citou meu nome naquela reunião, porque alguém não me reconhece aqui, né? Ninguém reconhece o meu trabalho. Graças a Deus que não tem ninguém aqui assim, amém? Olha para o irmão e pergunta de novo, coração de frango ou coração de leão? Então, queridos, tem pessoas que ficam chateadas, aqui não tem ninguém, graças a Deus, mas tem pessoas que ficam chateadas porque o meu líder nunca fez uma supervisão na minha célula, meu líder nunca me visitou, eu já estou aqui com 35 anos com esta célula e não apareceu aqui o meu supervisor. Já tem outros que é ao contrário, né? Que quando o supervisor vai lá, graças a Deus não tem ninguém assim aqui, viu, querido? Isso é um exemplo. Tem gente que quando o supervisor vai lá, ele já fica, o que esse cara quer aqui na minha célula? Será que ele está querendo me vigiar? Será que ele está querendo ser fiscal aqui para ver se eu estou fazendo a coisa certa, direita, né? Coração sensível. Nós precisamos amadurecer a cada dia e crescer na nossa mente, na nossa alma, porque senão qualquer coisa a gente vai ficar jururu. Não sei se você conhece as expressões, mas tem umas assim. Vai ficar cabisbaixo, jururu, ali, deprimido, chateado, arredio das coisas de Deus, arredio das pessoas, porque você não aprendeu a ter um coração blindado contra estas coisas. Meu irmão, não importa o que falo de você, não importa se alguém não te reconhece, não importa se você não acha que tem muito direito, mas ninguém deu esse direito, se acha que você deveria ser promovido e não foi promovido, não importa nada disso, o que importa é que nada pode arrancar de você o seu maior tesouro, é o seu coração blindado, é a sua alma blindada, é a sua mente que nada derruba, que nada atinge, você vai estar sempre firme como um soldado de pé, diante das batalhas, e todos poderão talvez um dia desistir, mas você nunca vai desistir, porque você é perseverante, a despeito dos problemas, a despeito de fofoca, a despeito de qualquer situação que você acha que é difícil para você, você vai estar sempre de pé, sabe por quê? Porque você blindou o seu coração contra qualquer sentimento errado, contra qualquer ressentimento, contra qualquer pensamento negativo a respeito de alguém, amém, queridos? Cadê os guerreiros e as guerreiras de Deus? Aleluia! Então são pequenas coisas às vezes que vêm para querer nos desanimar, para nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. Nós vemos líderes na Bíblia, vários líderes aqui, eu posso citar, talvez citar alguns assim, que eles não se importaram com ofensa, por exemplo. O pastor Leôncio estava pregando uma palavra meio parecida com isso aqui domingo, uma parte da palavra foi assim. Ele estava até dizendo assim, eu vi aqui, que o líder maduro, número 1, ele até brincou aqui, né? Tem que ser couro de jacaré. Aí brincou de número 2, ele tem que ter casco de tartaruga. E é verdade. Porque não pode ser aquela pessoa pele de lagartixa, qualquer coisinha sensível, mamão verde, triscou, chorou.
não é? Risca, já sai o leite. Uma mão verde é assim, né? Super sensível. Mas sabe qual é o líder que Deus está usando, querido? Líder proativo que Deus está usando é aquele líder que tem couro de jacaré mesmo, é casco de jabuti, é ouriço de castanha do Pará. Tenta quebrar uma castanha do Pará para você ver que é difícil quebrar, né? É duro, não é qualquer coisa, não é qualquer nhenhenhê, não é qualquer probleminha, não é qualquer adversidade, ele está lá. Eu já vi gente assim, irmãos, crescer no reino de Deus por causa disso, porque quando chega os tempos difíceis, as tempestades da vida, as situações que surgem no decorrer da nossa existência, sempre surge dificuldade. Se nós desistirmos, nós não alcançamos o sonho de Deus. Foi assim com Jesus, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Jó, foi assim com todos os homens que estão com seus nomes registrados na Bíblia, estão lá na galeria dos mais que vencedores de Hebreus capítulo 11. Eles estão lá porque eles venceram. Não é que eles não passaram por dificuldade e se tornaram o que se tornaram, não. É na dificuldade, é na pressão, é na luta, é nas adversidades que os homens e as mulheres de Deus se tornam aquilo que são. Amém? É nessas horas, é nesses momentos de prova. Por isso nós não podemos desistir. Diga comigo uma frase famosa que eu aprendi há muito tempo. Diga: recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. Fala para alguém aí do seu lado agora essa frase, boa. Recuar jamais, parar nunca, mas avançar sempre. Então diga para ele aí: avança, meu irmão. Amém? Vamos avançar. Ninguém vai recuar, ninguém vai parar. Nós vamos para frente. Vamos continuar firmes no Senhor. Por que precisamos blindar o nosso coração? Por que precisamos blindar o nosso coração? Por que precisamos buscar essa estrutura de alma firme? Porque precisamos ser líderes com o coração blindado diante dos problemas que surgem. E aí nós aprendemos com Jesus algumas coisas muito importantes. Nós aprendemos aqui o nosso maior mestre, não só de ensino, não só de palavra, mas ele nos ensinou com o seu próprio exemplo. Por que precisamos ter esse coração blindado? Por causa de críticas que nós iremos receber. Olha, irmãos, eu não quero te desanimar não, mas você vai receber críticas. Quantos estão cientes que um dia você vai receber crítica? Você vai receber crítica, não estou profetizando aqui. Então não adianta você dizer assim: está amarrado, pastor, não vou receber crítica. Está amarrado, isola, né? Tem gente que esse negócio tem gente que diz amarrado e tem gente que diz isola, né? Isola. Jesus recebeu crítica. Nós não somos melhores do que ele. Por que ter o coração blindado? Porque um dia você vai receber crítica. Só não recebe crítica quem não faz nada, né? Quem não faz nada não recebe crítica. Agora, quem faz, vai ter sempre um observador, aquele pessoal da Boa Vista, né? Aqui enxerga tudo, e vê os defeitos. Não é Boa Vista do Ituqui, nem do Tapará, nem a Boa Vista lá do norte, não. Mas é que enxerga tudo, para criticar, por causa das rejeições que nós iremos passar. Você sabe que, se você nunca passou uma rejeição, mas um dia você pode passar por uma rejeição, mas o seu coração está blindado, por causa das pedradas que nós iremos tomar ao longo da nossa vida cristã, por causa dos comentários que farão a nosso respeito, por causa de decepções, às vezes com discípulos, às vezes com ovelha, às vezes com seu discipulador, eu não sei, mas ao longo da sua vida, Jesus não prometeu que você não terá decepções. Jesus teve decepções, mas tranquilo,
mesmo assim, provavelmente sabendo, comia com o responsável pela decepção no mesmo prato. Mas ele não ligava para isso, porque mesmo sabendo, provavelmente sabendo quem era o traidor, ele conseguia comer no mesmo prato. Ele não trazia isso para o lado pessoal. Não trazia nada para o lado pessoal. Uma coisa linda que eu aprendo com Jesus, querido, era a maneira como ele administrava seus pensamentos, seus sentimentos, e administrava seu coração. Pensa numa pessoa que tinha domínio das situações, que não se deixava levar, que não era manobrado pelas circunstâncias. Jesus era assim, e nós devemos ver isso na vida de outros homens de Deus. Então devemos ter um coração blindado por causa do ministério que Deus tem entregado nas nossas mãos. Olha, irmãos, aí sentado do seu lado tem alguém que Deus entregou grandes coisas. Dá pelo menos um parabéns para ele. E parabéns, Deus tem te entregado grandes coisas no seu reino. E é por isso que nós temos que ter um coração blindado. Porque o inimigo vai querer roubar aquilo que você tem. Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, para que nada roube a sua coroa. Nada desvie você do foco. Nada. Eu já encontrei irmãos por aí: por que você não está indo para a igreja? Não na nossa igreja, eu estou falando de modo geral. Eu conheço um bocado de crente por aí, da nossa, de outras igrejas, talvez, né? Mas alguém que, por que você não está na igreja? Ah, não. Você vai ver a situação. São motivos fúteis, são coisas assim, sabe, tão irrelevantes, que a pessoa decidiu perder a fé, abandonar Jesus, a igreja, por causa de um comentário, por causa de uma fofoquinha, por causa de que alguém não deu a ela o devido valor que ela achava que ela tinha. O mérito foi desprezado, foi desqualificado. Precisa andar com Jesus, não é? Por que devemos ter o coração blindado? Por causa das ovelhas que Deus tem dado para nós. Se nós desistirmos, se nós desanimamos, aí o lobo vem e arrebata o rebanho. Mas Jesus disse: eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Nem você vai perder, meu irmão. Sabe, o diabo vai tentar fazer tudo, mas eu declaro sobre a sua vida que você não vai perder nenhuma ovelha daquelas que Deus tem colocado na sua célula. Você não vai perder nenhuma ovelha daquela que você tem no seu setor, na sua área, no seu distrito. Sabe por quê? Porque você não tem um coração de frango, você tem um coração de leão. Você sabe administrar circunstâncias, você sabe administrar seus pensamentos, você sabe administrar seus sentimentos, você sabe administrar seu coração, a sua alma. Então você tem uma alma firme. Cadê os homens e mulheres de almas firmes aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Na Bíblia nós temos exemplos de homens que tinham essa alma firme, esse coração blindado. O rei Davi, por exemplo, é um exemplo disso. O famoso rei Davi. Ele sofreu discriminação e a rejeição da sua própria família. Ele passou a ser perseguido implacavelmente pelo seu próprio rei. O rei Davi. A deslealdade de alguns dos seus súditos. Até mesmo seu próprio filho Absalão. Ele passou por isso. E um dia ele estava sendo quase que apedrejado por um dos seus mais fiéis súditos, chamado Simei. Simei começou a jogar pedra no rei, depois que Absalão assumiu lá o governo. E aí disseram: o senhor quer que a gente acaba com a vida dele? Ele disse: não faça isso não. Ele não trazia essa ofensa para o lado pessoal. E depois que tudo passou, Absalão morreu, ele voltou para o trono. Simei ficou morrendo de medo, porque ele disse: Davi vai me matar agora, porque eu joguei terra, joguei pedras sobre eles. Mas sabe o que Davi fez? Davi chamou Simei: você está perdoado. Olha, não é tempo de
de guardar rancor, Davi disse para os seus súditos, porque alguns queriam vingança. Depois que ele voltou, alguns queriam vingança, os comandantes lá, os líderes queriam vingança dos inimigos. Davi disse, não, hoje, olha, não é tempo de vingança, é tempo de festa, é tempo de liberar perdão, é tempo de liberar amor, é tempo de ser curado. Diga comigo, é tempo de ser curado. Amém? Então a sua própria família queria prender Jesus, por exemplo, em alguns momentos. Mas Jesus, não ligava para isso. Coração curado, coração blindado. Foi acusado pelos fariseus, Marcos 3:22. Coração blindado, coração curado. Foi abandonado pelos seus amigos, seus discípulos. Foi traído pelo seu grande amigo Judas, mas coração blindado. Foi negado pelo seu grande amigo Pedro, mas Jesus chamou Pedro depois da ressurreição, olha, vai, diz aos meus discípulos, e a Pedro, ele citou, ele sabia que aquele homem poderia se perder, mas ele mostrou a ele a sua maturidade. Amém, queridos? Nós, todos os dias, temos oportunidade suficiente de mostrar a nossa maturidade, de mostrar o nosso coração firme, blindado, sabe? Aquele ditado que diz assim, igual costa de pato, você joga água, mas não fica nada, né? Sai tudo, joga água, joga o que for na costa do pato, mas não penetra. Agora, aquele que tem um coração esponjoso, qualquer coisa que cai lá, e fica ofendido, e fica magoado, e etc, etc, etc. Mas diga para o seu irmão, mas eu não sou assim, em nome de Jesus, nem você, amém? Glória a Deus! Quem nunca foi criticado pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos? Quem nunca foi chamado de louco, ou doido, ou maluco? Quem nunca foi rejeitado e desprezado? Quem nunca foi traído por um discípulo e etc, etc, ou por um liderado? Todos nós provavelmente já passamos por isso, e provavelmente ainda iremos passar mais ainda. Quem nunca chorou por causa de coisas que aconteceram no dia a dia, no desafio ministerial da sua vida? Todos nós choramos, ou iremos chorar um dia por alguma situação, no contexto de ministério, no contexto de discipulado, no contexto de ovelha. Mas sabe de uma coisa? O seu coração não é de frango, o seu coração é de leão. Amém? Você é forte. Quando você vê alguém, meu irmão, que vem falar com é porque é meu líder não sei o que, é o meu discipulador, é porque a igreja não me ama mais, é porque não sei o que, sabe, irmãos, tem pessoas assim, mas você vai olhar para ele, vai pensar só com você mesmo, eis aqui um bebê espiritual que precisa de umas palmadas no seu bumbum espiritual. Mas você vai amar, dizer, meu irmão, não é assim. Fomos chamados para a maturidade, não é? Aí tem gente que um dia vai chegar com você e vai querer falar mal de pastor, vai querer falar mal da igreja, vai querer falar mal da liderança, de discipulador ou de ovelha. Vai chegar alguém, mas você vai olhar e vai pensar com você mesmo. Você não vai falar para ela, vai pensar com você mesmo. Eis aqui um bebê espiritual. Mas você vai ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa está com a sua alma ferida. Nós precisamos agir como homens, como Saul. A Bíblia fala que Saul, quando falaram mal dele, ele ouviu. E a Bíblia fala que Saul nem ligou. Saul nem ligou naquela hora do chamado para ser rei. Davi nem ligou por tudo que falaram dele. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, os homens queriam matar Davi, apedrejar Davi. Mas depois que eles conquistaram tudo de volta, Davi não ficou ressentido com eles. Davi fez uma festa para celebrar. Amém, queridos? Somente quem tem uma alma curada é capaz de chamar os maiores inimigos para a celebração. É interessante, Neemias fez isso. Ele chamou, os homens disseram, não vamos convidar aqueles que não participaram do trabalho. Neemias disse, não,
não é tempo de vingança, é tempo, chama todo mundo aí, vamos assar muito churrasco. Quem gosta de churrasco aqui, aleluia. Ele disse, vamos assar muito churrasco, vamos dar churrasco para os nossos inimigos. Meu irmão, se você der churrasco para os seus inimigos, ele vai parar de ser seu inimigo, aleluia. Ele vai se tornar seu amigo, aleluia. Então isso é demais. Então nós temos que vigiar. Como podemos blindar, para finalizar aqui, como podemos blindar o nosso coração? Vigiando a motivação do nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Buscar sempre ter uma boa atitude em momentos difíceis. Cavar o alicerce espiritual para a nossa própria alma, para a nossa própria vida com Deus, através da oração, através da palavra com Deus. Buscar viver uma vida para agradar o coração de Deus. Quando você busca viver uma vida para agradar as pessoas, você se frustra. Você fica frustrado com pessoas, decepcionado com pessoas. Se você vive uma vida baseada em pessoas, o seu coração não está blindado. Mas você talvez vai passar por momentos difíceis lidando com pessoas, mas o seu coração estiver cheio de perdão, estiver cheio de alegria, estiver cheio de amor, cheio de convicção. E assim fala o Espírito Santo, eu creio aqui nessa noite, que Ele está tirando de você, sabe, tudo aquilo que estava impedindo de você viver em paz completamente dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua célula, sabe? Ele está tirando todas as impressões erradas agora mesmo, em nome de Jesus, e está colocando dentro de você uma convicção de que o seu coração foi transformado, de que você tem uma mente, uma alma transformada por Deus. Quantos creem nisso, diga aleluia. Em nome de Jesus, queridos. E para concluir essa palavra, que possamos buscar Deus, em Deus essa blindagem no nosso coração, na nossa alma, diariamente. Sempre, essa blindagem representa a presença do próprio Deus na nossa vida, representa a maturidade, firmeza de propósito, de convicção do chamado, uma base sólida, de uma firme convicção, de que sabe para quem você está trabalhando. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Diga comigo, eu sei em quem eu tenho crido. Diga, eu estou seguindo Jesus. Diga, eu estou servindo Jesus. Diga, se eu tenho a armadura de Deus na minha mente, no meu coração, na minha alma, eu tenho um coração blindado, eu tenho uma alma blindada. Nada me atinge, porque eu tenho um novo coração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, fique em pé, querido. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Estenda sua mão para cima, agradece a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova alma, a cada dia curada, blindada pelo sangue de Jesus, blindada pela palavra de Deus, blindada, Pai, pelo amor de Cristo, blindada pela alegria do Senhor. Ó Deus, nós cremos nisso, Senhor, e nós profetizamos nesse lugar, que cada pessoa que está aqui, crescer e multiplicar, e diz a tua palavra, crescimento e multiplicação virá sobre o teu povo, a partir de agora, nesse ano, nos próximos anos, porque o Espírito Santo está agindo através de uma geração, cujo coração é totalmente firme, é totalmente forte, mas totalmente blindado, diante das adversidades da vida. Quem crê que tem esse coração, diga eu creio. Em nome de Jesus. E Deus abençoe, querido pastor Paulo Liberal.